façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Meus amigos, golaço do deputado Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Concederam uma entrevista ao Tucker Carlson, o jornalista talvez mais em evidência no mundo hoje. Eu discordo de muita coisa do Tucker, acho ele meio nacionalista demais, contra a ajuda dos Estados Unidos a Israel ou Ucrânia, andou defendendo aí, relativizando Putin, e um monte de coisa que me incomoda no pensamento do Tucker Carlson. Mas ele tem coragem de entrevistar os párias do Deep State, do sistema, e dar voz a essas pessoas. E levou para sua enorme audiência a mensagem do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo de que o Brasil não é mais uma democracia. O Tucker Carlson ficou incrédulo diante das coisas que os dois iam revelando para ele. Mas você não pode criticar o sistema eleitoral no país? Não. Ele não acreditava, porque é inacreditável o que está acontecendo com o Brasil. É ditadura de toga, é juristocracia. Então, golaço do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro por levarem ao mundo a triste realidade do Brasil, do piniquim terceiro-mundista, na mão do consórcio PT-STF. Aí vem a Mônica Bergamo, amiga de Maduro e Dirceu, dizer: jornalista dos Estados Unidos mente sobre o Brasil. Nenhum meio de comunicação foi fechado no país, nem os mais radicais de extrema-direita. Flávio Gordon teve que colocar os pingos nos is. Mentira. Todo mundo sabe que o Terça Livre, fundado pelo Alan dos Santos, foi fechado. Aí depois de tanta repercussão, ela se justificou. Não, mas foi antes do Lula assumir consórcio PT-STF. Todo mundo sabe que o Terça Livre foi fechado por pressão do sistema. E ela mesma, Mônica Bergamo, comemorou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando o mesmo sistema colocou de joelhos a Jovem Pan. E a Jovem Pan não só ajoelhou, como fez aquilo, de joelhos. Entre a desonra e a guerra, a Jovem Pan escolheu a desonra. E teve a guerra de qualquer jeito. Esse tal de Caio Barbosa: você é um mentiroso, o Terça Livre encerrou a atividade durante o governo Bolsonaro, não foi por ordem de ninguém. Meu Deus do céu, todo mundo sabe que o YouTube acatou ordem judicial, primeiro desmonetizou, depois bloqueou, depois perseguiram, eles tiveram que fechar as portas por decisão do STF. Todo mundo, é o que eu digo, não existe petista grátis. Não é ignorância, eles não ignoram que tem jornalista sendo perseguido no Brasil hoje. Eles aplaudem. Eles querem a censura de gente como eu. Por que será, né? Essa, caso vocês não saibam, é a Mônica Bergamo, amiga do Dirceu e do Maduro. E por falar na Jovem Pan, Elaine Keller é a nova diretora institucional do grupo, contratada para apagar incêndios. Diretora institucional do Tutinha, da Jovem Pan. Golaço, hein, Tutinha? Enquanto o Paulo Figueiredo, ex-Pingos nos Is, fez um golaço ao conceder uma entrevista pro Tucker Carlson e tocar real do Brasil pro mundo, eis que a Jovem Pan cada vez mais ajuda a se enterrar de vez e virar uma donzela do sistema. Uma escort girl do STF. Por que eu digo isso? Quem é a tal da Keller? A lição de democracia de um grande estadista, Obama. Ah, Rodrigo, mas muita gente acha que o Obama é legal, é moderado. São os ignorantes que não entendem nada dos Estados Unidos. Mas, calma que não acabou. Essa é a tal da Keller. Essa é a tal da Keller.
Golaço, Tutinha! Manda mais uma mensagem pra mim dizendo, pô, facada nas costas, Constantino. Eu não posso cuspir no prato que comi, sendo demitido da forma que fui, você contratando o Cacai e agora essa petista e ajudando a criar a narrativa de que, sim, eu, Paulo Figueiredo, Zoe Martins, proferimos falas golpistas, porque não teve coragem de defender a verdade e fazer jornalismo. É óbvio que a audiência vai acusar o golpe, né, Tutinha? Era inevitável que isso acontecesse. Nós, na Oeste Sem Filtro, batemos vocês de 5-1. Hoje em dia, em média. E por falar no sistema, Polícia Federal, a mando de ministro Alexandre de Moraes, mira supostos financiadores do ato da lesa pátria agora, né? Estamos chegando nos financiadores, depois vem os influenciadores, calma. O que são os financiadores? Como diz a própria decisão, ele, o atacadista, é suspeito de, atenção, gente, ter fornecido alimentos e água ao acampamento em frente ao quartel. Levou uma marmita para a turma que estava acampada? Ofereceu uma aguinha? Terrorista. Isso é tão louco, é tão surreal o que está acontecendo. Tem um ou outro jurista com coragem de falar, mas tem muita gente em silêncio ainda. Muita gente da elite empresarial, jurídica, acadêmica, jornalística, caladinha. Segundo a CNN, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender também o deputado estadual Capitão Assunção do Espírito Santo, do PL, partido de Bolsonaro, porque ele teria mantido ataques às autoridades. Por exemplo, chamando ministros de demônio. E por aí vai. Ataque. É claro que o Tucker Carlson tem que ficar incrédulo mesmo. Então, se um jornalista se referir a um membro da Suprema Corte Americana como... Será que ele vai preso? Não. Primeira emenda. Estados Unidos tem. Mas o ponto central aqui, que é o título da live de hoje, estamos nos aproximando do fim, é esse truque chinfrim e manjado, que foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo. Assinem a Gazeta do Povo, melhor jornal do Brasil, centenário, sério, reportagens profissionais, melhor time de colunistas e editoriais alinhados ao pensamento conservador. O truque consiste em deliberadamente confundir agressão e crítica. E foi exatamente o que fez Alexandre de Moraes, falando a meu respeito. Mais adiante, o Piperno é um outro jornalista, né? Muito conhecido também. O Piperno vive no mundo da lua, quem está dizendo é o Constantino, colega dele, não sou eu. Este mundo de Nárnia, onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia. É, na prática, o que nós temos na empresa em que ele, Piperno, trabalha. Uma censura imposta, que eles mentem, que não impuseram. Eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia, porque Aslan, que é o leão, que é o rei. Só para recordar ao agressor. É isso mesmo. Oi? Agressor? Bom, eu já falei bastante desse episódio na Oeste para mais de 100 mil pessoas, na Rádio Auriverde para dezenas de milhares de pessoas. Gravei um vídeo a respeito e divulguei nos meus canais. Eu não vou chover no molhado. Monarquia não é antagônico à democracia, na cabeça do ministro é. Ele não entendeu nada do filme, porque ele não deve ter lido as Crônicas de Nárnia, e ele não entendeu que o Aslan é o rei espiritual. Ele não tem poder temporal, ele inclusive se sacrifica pelo povo porque ele é Jesus Cristo. Ele está dizendo, de novo, que um lugar que tem rei não tem democracia. Ele tem que explicar o que acontece com o Canadá, Austrália, Inglaterra e por aí vai, Espanha, países escandinavos. É uma ideia muito esquisita. Mas o ponto importante aqui é me chamar de agressor. Não só isso o torna automaticamente suspeito para me julgar,
ele está pré-julgando, me considerando um agressor, como ele apela para esse truque chinfrim. Crítica não é agressão. Eu nunca agredi ninguém na minha vida. Nunca. E nunca fui denunciado por agressão. Nem pelo Piperno, que é um... Mas ele me chamar de agressor é mostrar que toda premissa do abuso de poder, da tirania que ele está instaurando no Brasil, depende dessa confusão deliberada. Agressores da democracia. Agressores responsáveis por atos contra as instituições. Criticar a postura do ministro, criticar as decisões, criticar a visão de mundo. Criticar. Eu sou comentarista de opinião, jornalista. Eu sou pago para emitir minha opinião e criticar. Ainda mais servidor público, que serve o público. Autoridades nos devem respeito, explicação, transparência, porque são nossos servidores. E nós somos os patrões. Todo o poder emana do povo. Então que história é essa? Que não pode criticar. Criticou a autoridade, agora é agressor? Está agredindo a instituição? É óbvio que ele entende essa diferença. Mas todo truque do totalitarismo alexandrino no Brasil hoje depende disso. E toda a mídia deu destaque para o outro ponto. Moraes ironiza crítica durante o julgamento. Em Nárnia não tem democracia. Nenhum desses veículos de comunicação chamou atenção. Primeiro, que o que ele disse é absurdo. Então quer dizer que onde tem rei não tem democracia? Hã? E a Inglaterra, chefia? E dois, que ele chamou um réu de agressor pré-julgando e não apontou qual foi a agressão. Porque crítica jamais pode ser agressão sob a ótica jornalística, então nem se fala. Mas olha como as pessoas falaram, Rodrigo, poupa o Piperno, ele é um coitado que fala de futebol. Há muito tempo que ele não é só isso, né? Ele fala besteira no futebol e fala muita besteira, as tais falácias pipérnicas, na política. Mas olha ele felizinho. O golpista eu e Xandão. Aliás, um Alexandre de Moraes inspirado. Ele já tá abanando o rabo. Com a boca encantado com o Xandão. Ele que dizia, pra mim, ao vivo, e também nos bastidores, claro que se você for perseguido de forma injusta, eu vou sair em sua defesa. Eu defendo princípios. Quem te viu, quem te vê, hein, Piperno? Só que você nunca me enganou com esse papinho. Porque eu já era perseguido na época e vários outros. E você já não tinha princípio nenhum. Você tinha esquerdismo e ajudar os teus comparsas nesse projeto de poder da esquerda. Então, Piperno, não vou poupar o bobo das falácias pipérnicas, não. Vou chamar na China, ficar abanando o rabinho pro Xandão e me chamando de golpista. Você sabe que eu nunca preguei golpe algum, você sabe. Nós discutimos muito isso e eu nunca defendi golpe. By the way, o voto do Raul Araújo foi exemplar. Defendeu a liberdade de expressão, disse que é óbvio que vai ofender alguns, ainda mais em período eleitoral, mas que a imprensa está aí para isso mesmo e o comentarista é pago para isso. Foi um voto exemplar que parece que incomodou bastante o Alexandre de Moraes, que interrompe todo mundo, pode até ser o presidente do STF, dane-se, interrompe e fica revoltado quando não votam como ele queria. Isso é a sua opinião. E alguém podia rebater, exato, e o seu voto é a sua opinião. Mas ele diria, não, é a de Aslan, o rei de Nárnia, onde não há democracia. Meus amigos, nos vemos já já no Braddock Show. Gustavo Gayer estará na bancada hoje comigo e com a Fabi, imperdível, 8 da noite. Vai lá na página do Braddock Show no YouTube, inclusive se inscreva, já passamos de 100 mil, coloca lá o sininho e vamos fechar. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador, é baratinho, gente, no meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C.
curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.